O sol ainda não tinha nascido quando Sofia acordou no quartinho dos fundos. Não era bem um quarto. Era um depósito adaptado, sem janela, onde cabiam apenas um colchão fino no chão e uma caixa de madeira com suas 3 mudas de roupa. O cheiro de mofo grudava nas paredes descascadas. Ela se levantou rápido porque sabia que, se demorasse, a voz estridente de Dona Berenice ecoaria pela casa inteira como um chicote invisível. Sofia! Cadê você, sua vagabunda? O café não vai se fazer sozinho. Sofia amarrou o cabelo castanho num coque apertado, vestiu o mesmo vestido cinza de sempre, rasgado no ombro, remendado 1000 vezes, e desceu as escadas de serviço em silêncio. 10 anos. 10 anos desde que seus pais morreram naquele acidente na estrada lamacenta. 10 anos desde que a tia Berenice a acolheu com um sorriso falso e a promessa de cuidar de você como se fosse minha filha. Mentira. Berenice a transformou em escrava. Sofia limpava, cozinhava, lavava, passava, cuidava do jardim, alimentava as galinhas. Tudo. Sozinha. Sem salário, sem folga, sem dignidade. Você deveria me agradecer, dizia Berenice sempre que Sofia ousava reclamar. Se não fosse por mim, estaria na sarjeta. Comida e teto são mais do que você merece. Sofia entrou na cozinha e acendeu o fogão a lenha. Suas mãos estavam calejadas, ásperas, marcadas por queimaduras antigas. Ela preparou o café forte como a tia gostava, fez o pão com a massa que havia crescido durante a noite, fritou ovos e linguiça. Quando colocou tudo na bandeja de prata, a única herança que Berenice não tinha vendido ainda, a velha senhora já estava sentada na sala de jantar, folheando um livro de contas com o rosto franzido de raiva. Atrasada, rosnou Berenice sem levantar os olhos. Ela tinha 55 anos, mas parecia ter 70. O veneno que carregava por dentro envelhecia seu rosto. Cabelos grisalhos presos num coque duro, lábios finos sempre torcidos em desprezo, olhos pequenos e calculistas. Desculpe, tia, murmurou Sofia, colocando a bandeja na mesa. Desculpe não enche barriga, cortou Berenice, pegando o pão ainda quente e partindo com as mãos sem oferecer nada para Sofia. Você vai ter que limpar o porão hoje. Aquele veterinário, o tal Dr. Augusto, vem aqui às 2 da tarde avaliar o gado. Eu preciso vender pelo menos 10 cabeças para pagar as dívidas. E se a casa estiver uma porcaria, ele vai achar que sou pobre. Sofia sentiu o estômago revirar. O porão. Ela odiava o porão. Era escuro, úmido, cheio de caixas velhas, móveis quebrados e ratos. Mas não tinha escolha. Sim, tia. E tome banho, pelo amor de Deus, disse Berenice torcendo o nariz. Você fede a suor. Não quero que esse homem pense que eu crio animais dentro de casa. Sofia abaixou a cabeça e saiu. Cada palavra era uma facada, mas ela já estava acostumada. 10 anos de facadas ensinam você a sangrar em silêncio. Às 8 da manhã, Sofia desceu ao porão com uma lamparina de querosene na mão. A escada de madeira rangeu sob seus pés. O cheiro de mofo era sufocante. Ela colocou a lamparina no chão e começou a varrer, levantando nuvens de poeira que a fizeram tossir. Havia pilhas de caixas empilhadas no canto, caixas que nunca tinham sido abertas. Sofia lembrava vagamente de quando chegou ali, aos 18 anos, chorando a morte dos pais. Berenice tinha mandado guardar as coisas deles no porão, e ali ficaram, esquecidas. Sofia parou de varrer, olhou para as caixas. Algo dentro dela, talvez saudade, talvez curiosidade, a fez largar a vassoura e se aproximar. A primeira caixa estava empoeirada, lacrada com fita adesiva velha. Sofia abriu com as mãos trêmulas. Dentro, roupas antigas do pai, camisas que ainda cheiravam a tabaco. Ela apertou uma contra o peito e chorou. A segunda caixa tinha livros. Os livros de medicina que a mãe colecionava. Sofia sorriu entre as lágrimas. Sua mãe queria ser médica, mas nunca conseguiu. A terceira caixa era diferente, pesada, trancada com um cadeado enferrujado. Sofia franziu a testa. Por que trancar uma caixa no porão? Ela procurou algo para forçar o cadeado.
Encontrou um pé de cabra velho encostado na parede. Com esforço, arrombou a fechadura. O cadeado cedeu com um estalo. Sofia abriu a caixa e congelou. Ouro, moedas de ouro, barras de ouro, joias, colares de pérolas, anéis de diamante, brincos de esmeralda. E no fundo, enrolados em couro, documentos. Sofia pegou os documentos com mãos trêmulas. Eram escrituras. Escrituras da Fazenda Santa Clara. Ela leu. E leu de novo. Não podia acreditar. Propriedade de Fernando Augusto Costa e Helena Maria Costa. Em caso de falecimento de ambos, a propriedade será transferida integralmente para a filha única, Sofia Helena Costa. Sofia sentou no chão, o papel tremendo em suas mãos. Aquilo era dela. Tudo era dela. A fazenda, o ouro, as joias. Berenice tinha roubado tudo. Durante 10 anos, Berenice a escravizou, a humilhou, enquanto escondia a herança que era de direito de Sofia. O coração de Sofia batia tão forte que ela achava que ia explodir. Raiva, dor, choque, mas também esperança. Ela precisava sair dali, agora. Sofia fechou a caixa, arrastou-a para trás de uma pilha de móveis velhos e cobriu com panos. Precisava pensar. Precisava de um plano. Mas antes que pudesse subir as escadas, ouviu a voz de Berenice lá em cima. Sofia, o doutor chegou, suba aqui agora e sirva café. Sofia respirou fundo, limpou as lágrimas e subiu. Suas pernas tremiam, sua mente girava. Na sala de estar, Dona Berenice estava sentada numa poltrona de veludo gasto, abanando-se com um leque de papel. À sua frente, de pé, estava um homem alto, Doutor Augusto. Ele tinha uns 42 anos, ombros largos, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, barba bem aparada. Vestia camisa de linho branco arregaçada até os cotovelos e calças de couro. Suas mãos eram grandes, calejadas, mãos de quem trabalhava na terra. Mas o que chamou a atenção de Sofia foram os olhos dele, olhos castanhos, profundos, cansados, olhos de alguém que já tinha sofrido. Ah, Sofia, disse Berenice com uma voz adocicada falsa. Sirva café para o doutor. Sofia fez uma pequena reverência e foi até a cozinha buscar a bandeja. Quando voltou, Augusto estava observando a sala com uma expressão neutra. Sua fazenda está em más condições, Dona Berenice, disse ele direto. O gado está magro, o pasto seco. Não posso oferecer um bom preço. Berenice ficou vermelha. O senhor é muito rigoroso, doutor. Tenho certeza de que podemos negociar. Não negocio quando vejo negligência, respondeu Augusto frio. Foi aí que seus olhos cruzaram com os de Sofia. Ela estava parada ao lado da mesa, segurando a bandeja. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Suas mãos tremiam. Augusto franziu a testa. A senhorita está bem? Perguntou ele, ignorando completamente Berenice. Sofia abriu a boca, mas não saiu som. Ela está ótima, cortou Berenice irritada. Sofia é minha sobrinha, mora aqui comigo. Mora ou trabalha? Perguntou Augusto, ainda olhando para Sofia. O silêncio foi pesado. Berenice forçou uma risada. Ora, doutor, que pergunta estranha. Somos família. Augusto não tirou os olhos de Sofia. Ele viu as mãos calejadas, o vestido rasgado, a tristeza profunda naqueles olhos verdes. Família, repetiu ele, cético. Sofia abaixou a cabeça. Berenice percebeu que estava perdendo o controle. Sofia, volte para a cozinha, ordenou Berenice, a voz dura de novo. Sofia obedeceu, mas antes de sair, Augusto disse: Dona Berenice, não vou comprar seu gado. Mas se a senhorita precisar de trabalho... Ele olhou para Sofia. Estou procurando uma governanta para minha fazenda. Pago bem. Ofereço casa, comida e respeito. Sofia congelou. Seu coração disparou. Berenice ficou pálida. A Sofia não precisa de emprego. Ela fica aqui. Não perguntei para a senhora, disse Augusto, olhando diretamente para Sofia. Perguntei para ela. O tempo parou. Sofia olhou para Berenice. A velha a fuzilava com os olhos, prometendo castigo. Depois olhou para Augusto. Ele esperava, paciente, respeitoso. E Sofia, pela primeira vez em 10 anos, tomou uma decisão.
Eu aceito. A explosão foi instantânea. Você não vai a lugar nenhum. Berenice se levantou da poltrona como uma serpente prestes a dar o bote. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ela avançou em direção a Sofia, a mão erguida pronta para bater. Mas Augusto foi mais rápido. Ele se colocou entre as duas mulheres, sua figura imponente bloqueando completamente Berenice. Encoste um dedo nela, disse Augusto, a voz baixa e perigosa. E eu chamo o delegado agora mesmo. Exploração de trabalho escravo é crime, dona Berenice. E pelos calos nas mãos dessa moça e pelo estado do vestido dela, eu diria que a senhora está cometendo esse crime há anos. Berenice recuou, mas seu rosto estava transfigurado de ódio. Ela é minha sobrinha, eu tenho direitos sobre ela. Ela tem 28 anos, retrucou Augusto friamente. É maior de idade, livre para decidir sua própria vida. Ele se virou para Sofia, que estava paralisada, mal conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Pegue suas coisas, disse Augusto gentilmente. Vamos embora agora. Sofia olhou para Berenice. A velha estava tremendo de raiva, mas não podia fazer nada. Não na frente de Augusto. Suas coisas estão no quarto, cuspiu Berenice. Mas não leve nada que seja meu. Nada dessa casa é seu. Sofia assentiu e correu para o quartinho dos fundos. Seu coração batia tão forte que ela achava que ia desmaiar. Ela enfiou suas 3 mudas de roupa num saco de pano, pegou uma foto desbotada dos pais e mais nada. Mas antes de sair, desceu correndo ao porão. Berenice não podia ver. Não agora. Sofia arrastou a caixa trancada, pesada. Escondeu-a atrás de si mesma e subiu as escadas com esforço. A caixa era pesada demais. Ela não conseguiria carregar até a carroça de Augusto sem que Berenice visse. Merda! Ela precisava voltar. Mais tarde, com ajuda. Sofia deixou a caixa escondida atrás de um monte de lenha, nos fundos da casa, coberta com um pano velho. Berenice nunca ia lá. Depois, correu de volta para a sala. Augusto esperava na porta, seu cavalo já amarrado na carroça. Berenice estava sentada na poltrona, os lábios apertados numa linha fina, os olhos cheios de veneno. Você vai se arrepender, sibilou Berenice quando Sofia passou por ela. Vai voltar rastejando, implorando perdão, e eu vou fechar a porta na sua cara. Sofia não respondeu. Não tinha nada a dizer. Ela subiu na carroça ao lado de Augusto. Ele pegou as rédeas e guiou o cavalo pela estrada de terra. Sofia olhou para trás uma vez. Berenice estava na varanda, observando. Uma figura escura, retorcida de raiva. E então a casa desapareceu atrás das árvores. Sofia soltou o ar que estava prendendo e começou a chorar. Não de tristeza, de alívio. Augusto não disse nada. Apenas estendeu um lenço limpo de pano branco. Sofia pegou e secou as lágrimas. Obrigada, sussurrou ela. Não precisa agradecer, respondeu Augusto, os olhos fixos na estrada. Ninguém merece viver assim. A fazenda Vale do Sol ficava a 3 horas de viagem. Conforme a carroça avançava pela estrada empoeirada, Sofia ia observando a paisagem mudar. As colinas verdes, o rio cristalino, o gado saudável pastando nos campos cercados. Tudo era diferente do lugar sombrio onde ela havia vivido. Quando a casa principal apareceu no horizonte, Sofia prendeu a respiração. Uma casa de fazenda grande, pintada de branco com detalhes azuis, rodeada por varandas amplas. Havia um jardim na frente, flores coloridas, árvores frutíferas. Tudo bem cuidado, mas vazio. Não havia crianças brincando. Não havia vozes. Apenas silêncio. Augusto parou a carroça na frente da casa e desceu, oferecendo a mão para ajudar Sofia. Ela aceitou, sentindo a força e a gentileza no toque dele. Bem-vinda à fazenda Vale do Sol, disse ele, um meio sorriso triste nos lábios. Não é um palácio, mas é honesta. É linda, respondeu Sofia sinceramente. Um homem mais velho, de cabelos brancos e costas encurvadas, apareceu na varanda. Ele tinha um avental sujo de terra e segurava um chapéu de palha nas mãos. Doutor Augusto, chamou ele sorrindo. Voltou cedo.
Joaquim, essa é Sofia, apresentou Augusto. Ela vai trabalhar aqui como governanta. Prepare o quarto de hóspedes ao lado da cozinha. Joaquim olhou para Sofia com curiosidade, mas sem julgamento. Ele assentiu. Sim, senhor. Bem-vinda, dona Sofia. Sofia sentiu um arrepio. Dona Sofia. Ninguém a chamava assim há 10 anos. O quarto era simples, mas limpo. Uma cama de verdade com lençóis brancos lavados, uma janela que dava para o jardim, uma cômoda de madeira e um espelho. Havia até um jarro de flores frescas na mesinha de cabeceira. Sofia sentou na cama e começou a chorar de novo. Era real. Ela estava livre. Nos dias seguintes, Sofia foi entendendo a dinâmica da fazenda. Augusto acordava antes do sol, cuidava do gado, atendia chamados de fazendeiros vizinhos para tratar animais doentes, voltava ao entardecer coberto de poeira e suor. Ele era respeitado em toda a região. Um homem sério, trabalhador, justo, mas também solitário. Sofia descobriu através de conversas com Joaquim que Augusto era viúvo há 5 anos. A esposa, Helena, havia morrido de febre durante uma epidemia. Eles não tiveram filhos. Desde então, Augusto vivia fechado em si mesmo, dedicado ao trabalho, evitando contato social. Ele precisa de alguém, disse Joaquim numa tarde, enquanto descascava batatas na cozinha ao lado de Sofia. Um homem não pode viver só de trabalho. O coração dele está seco como terra sem chuva. Sofia não respondeu, mas sentiu algo estranho no peito. As refeições eram o único momento em que Sofia e Augusto realmente conversavam. Jantares silenciosos na varanda, sob o céu estrelado. Sofia servia a comida, mas Augusto sempre insistia que ela se sentasse à mesa com ele. Você não é empregada, dizia ele. É governanta. Há diferença. Você come comigo. E assim, noite após noite, eles começaram a conversar. No começo, assuntos simples. O clima, o gado, as plantações. Mas aos poucos, as conversas foram ficando mais profundas. Numa noite, Sofia perguntou: por que o senhor me tirou daquela casa? Augusto parou de comer. Ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o prato. Porque eu vi minha esposa naqueles olhos, disse ele finalmente a voz rouca. Helena era assim, forte, digna. Mesmo quando tudo desmoronava ao redor dela, ela não se curvava. Você tem essa mesma força, e eu não podia deixar aquela mulher destruir você. Sofia sentiu o coração apertar. O senhor ainda a ama, disse ela baixinho. Sempre vou amar, respondeu Augusto, olhando para o céu. Mas amor não traz os mortos de volta. A vida continua, e às vezes a gente precisa aceitar isso. Sofia assentiu, ela entendia, mais do que ele imaginava. 3 semanas se passaram. Sofia estava começando a se sentir viva. Pela primeira vez em anos, ela ria, brincava com as galinhas no quintal, ajudava Joaquim a plantar hortaliças, lia livros na biblioteca de Augusto à noite e percebia que Augusto olhava para ela, não com malícia, mas com algo diferente, algo que fazia o coração dela bater mais rápido. Certa manhã, enquanto Sofia regava as flores na varanda, Augusto chegou do campo coberto de poeira, liderando um cavalo manco. Coitado, disse Sofia, acariciando o pescoço do animal. O que aconteceu? Pisou em buraco, respondeu Augusto, examinando a pata do cavalo com mãos experientes. Nada grave. Vai precisar descansar uns dias. Sofia observou as mãos dele, firmes, gentis. A maneira como ele tratava os animais com respeito, com cuidado. O senhor é um bom homem, disse Augusto ergueu os olhos e a olhou. Por um momento o mundo parou. Havia algo naquele olhar, algo profundo, intenso. Você me faz querer ser melhor, disse ele baixinho. O coração de Sofia disparou. Ela não sabia o que dizer. Mas antes que pudesse responder, ouviram o som de cascos na estrada. Um cavalo vinha a galope. Joaquim apareceu correndo da casa. Doutor Augusto, tem um mensageiro vindo. O mensageiro parou na frente da casa, ofegante, coberto de suor.
Doutor Augusto, urgente. A dona Berenice mandou dizer que a sobrinha dela roubou ouro e joias da casa. Ela quer que a polícia prenda a Sofia. O sangue de Sofia congelou. Berenice descobriu. Ela descobriu a caixa. E agora estava acusando Sofia de roubo. Augusto ficou tenso. Ele olhou para Sofia. É verdade? Perguntou ele direto. Sofia respirou fundo. Era hora de contar tudo. Sim, mas não é roubo. É minha herança. Então, ali mesmo na varanda, com o mensageiro esperando, Sofia contou tudo. A morte dos pais, a caixa escondida no porão, as escrituras da Fazenda Santa Clara, o ouro que Berenice havia roubado dela durante 10 anos. Augusto escutou tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele se virou para o mensageiro. Diga à dona Berenice que, se ela quiser fazer acusações, que venha pessoalmente e traga provas. Porque se eu descobrir que ela está mentindo, eu mesmo vou até a delegacia acusá-la de apropriação indébita e trabalho escravo. O mensageiro engoliu seco e saiu a galope. Augusto olhou para Sofia. Onde está a caixa agora? Escondida nos fundos da casa dela, admitiu Sofia. Eu não consegui trazer. Era pesada demais. Augusto assentiu. Então vamos buscá-la, hoje à noite. Sofia arregalou os olhos. Mas é perigoso. Eu sei, disse Augusto, pegando o rifle pendurado na parede da varanda. Por isso vamos armados. A noite caiu como uma cortina pesada sobre o Vale do Paraíba. Não havia lua, apenas estrelas fracas perfurando a escuridão como agulhas de luz distante. Augusto preparou tudo com a eficiência de quem já tinha vivido situações perigosas. 2 cavalos, os mais fortes da fazenda, o rifle Winchester carregado com 12 balas, um revólver Colt extra no cinto, mais 2 punhais afiados escondidos nas botas, lanternas de querosene com panos escuros para controlar a luz, uma corda resistente e munição extra guardada nos alforjes. Joaquim ajudava em silêncio, o rosto tenso de preocupação. Doutor Augusto, disse o velho, a voz trêmula, essa mulher é perigosa. Ela não vai deixar a senhora Sofia levar aquela caixa sem lutar. E se ela tiver chamado reforços, se tiver mais homens esperando? Eu sei dos riscos, Joaquim, respondeu Augusto, verificando a munição pela 3ª vez. Mas não podemos esperar. Se deixarmos para amanhã, Berenice vai esconder a caixa em outro lugar ou vai queimar as escrituras. Essa é nossa única chance. Sofia estava parada na porta da cozinha, vestindo calças de montaria emprestadas de Augusto, grandes demais, amarradas na cintura com um cinto, uma camisa de trabalho de algodão grosso e botas de couro. Ela tinha amarrado o cabelo num rabo de cavalo apertado e havia uma determinação feroz em seus olhos verdes. Tem certeza disso? Perguntou Augusto pela 5ª vez, aproximando-se dela. Ele colocou as mãos nos ombros dela, os olhos procurando os dela na penumbra. Sofia, você não precisa ir. Eu posso fazer isso sozinho. Você pode ficar aqui, segura, e eu busco a caixa. Não, respondeu Sofia com firmeza. Aquela herança é minha. Meus pais suaram sangue por aquela terra, por aquele ouro, e eu não vou ficar aqui de braços cruzados enquanto você arrisca sua vida por mim. Vamos juntos, ou não vamos. Augusto segurou o rosto dela com as 2 mãos, os polegares acariciando as bochechas dela com uma ternura que contrastava com a tensão do momento. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci, disse ele baixinho, mas também a mais teimosa. Sofia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Aprendi com a melhor. Berenice me ensinou a ser teimosa, só que agora eu uso isso contra ela. Joaquim tossiu, interrompendo o momento. Está tudo pronto, doutor. Os cavalos estão selados, as armas carregadas. Eu vou ficar aqui de guarda. Se vocês não voltarem até o amanhecer, eu chamo o delegado da cidade vizinha. Não vai ser necessário, disse Augusto, pegando o rifle e pendurando-o no ombro. Vamos voltar, com a caixa. Eles montaram nos cavalos. A noite estava fria, o vento soprava trazendo cheiro de terra molhada e fumaça distante. Sofia sentiu um arrepio subir pela espinha.
Não de frio, mas de antecipação. Vamos, disse Augusto, esporeando o cavalo. E eles partiram, engolidos pela escuridão. A estrada era traiçoeira à noite. Buracos escondidos, raízes de árvores atravessadas, pedras soltas. Os cavalos avançavam devagar, cautelosos. Augusto ia na frente, segurando uma lanterna baixa, iluminando apenas alguns metros à frente. Sofia cavalgava logo atrás, seu coração batendo forte demais. Cada som da floresta, o pio de uma coruja, o farfalhar de folhas, o estalo de um galho, a fazia saltar. Calma, disse Augusto sem olhar para trás, como se sentisse o nervosismo dela. Estamos a meio caminho, mais uns 20 minutos. Sofia respirou fundo, tentou se acalmar, mas a verdade é que ela estava com medo, não de Berenice. Daquela mulher ela não tinha mais medo, mas de perder, de chegar lá e descobrir que a caixa tinha sumido, ou pior, de algo acontecer com Augusto. Ela olhou para a silhueta dele à frente, ombros largos, postura ereta, confiante. Aquele homem tinha entrado na vida dela como um furacão silencioso e virado tudo de cabeça para baixo. Ele não era apenas seu salvador, ele era seu porto seguro, seu futuro, e ela não podia perdê-lo. Augusto, chamou ela baixinho. Ele puxou as rédeas, fazendo o cavalo parar. Virou-se para trás. Sim, se algo der errado, se tivermos que escolher entre a caixa e nossas vidas, prometa que a gente foge. Prometa que você não vai fazer nenhuma besteira de herói. Augusto desceu do cavalo e caminhou até ela. Segurou a mão dela, ainda montada. Sofia, eu prometo que vou fazer de tudo para te manter segura. Mas não posso prometer que vou desistir fácil. Aquela herança é sua. E eu não vou deixar aquela bruxa roubar de você de novo. Sofia apertou a mão dele. Eu não me importo com o ouro. Eu me importo com você. Augusto sorriu. Mesmo na escuridão, ela viu o brilho nos olhos dele. Então vamos terminar isso logo para eu poder te levar de volta para casa e te beijar na varanda até o sol nascer. Sofia riu, nervosa e aliviada ao mesmo tempo. Combinado. 20 minutos depois, a casa de Berenice apareceu no horizonte. Era uma silhueta escura contra o céu estrelado, as janelas apagadas, apenas uma vela fraca bruxuleando no quarto do segundo andar. Ela está acordada, sussurrou Sofia, apontando para a luz. Provavelmente esperando, respondeu Augusto, tenso. Ele amarrou os cavalos numa árvore afastada, longe da estrada, escondidos pela sombra. Fique atrás de mim. Se eu disser para correr, você corre, entendeu? Entendi. Eles se aproximaram da casa pela lateral, pisando devagar na grama úmida de orvalho. Cada passo parecia ecoar na noite silenciosa. Sofia segurava a saia das calças com uma mão, tentando não tropeçar. Augusto ia à frente, o rifle em riste, os olhos atentos a cada sombra. Chegaram aos fundos da casa. A pilha de lenha estava lá, exatamente como Sofia lembrava. O coração dela disparou. Ali! Sussurrou ela, apontando. Augusto se aproximou, abaixou-se e começou a afastar os pedaços de lenha com cuidado para não fazer barulho. Sofia ajudou, suas mãos tremendo de ansiedade. E então, lá estava, a caixa, pesada, empoeirada, intacta. Conseguimos! Sussurrou Sofia, os olhos brilhando de alívio. Augusto pegou a caixa. Era pesada. Devia ter uns 30 quilos de ouro e joias ali dentro. Ele a ergueu com esforço, os músculos dos braços tensionando sob a camisa. Vamos, rápido! Eles começaram a andar de volta para os cavalos, passos apressados, mas ainda silenciosos. Tinham dado uns 10 passos quando as lanternas se acenderam. Clique, clique, clique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lanternas iluminaram a noite como pequenos sóis. Sofia congelou. Augusto soltou um palavrão baixo. Eles estavam cercados. 8 homens emergiram das sombras como fantasmas, todos armados. Facas, facões, enxadas afiadas, um tinha uma foice velha, outro uma espingarda enferrujada.
roupas rasgadas, rostos sujos, olhos famintos. Eram capangas, homens desesperados que Berenice tinha comprado com promessas de dinheiro fácil. E no meio deles, segurando uma lamparina alta, estava Berenice. Ela usava um vestido preto, o cabelo grisalho solto nos ombros como serpentes mortas. Seu rosto estava retorcido num sorriso cruel, vitorioso, os olhos pequenos brilhando de malícia pura. Eu sabia, disse ela, a voz arrastada, saboreando cada palavra como se fosse vinho doce. Sabia que você voltaria feito rato ladrão. Não conseguiu resistir, não é? O ouro chamando, a ganância falando mais alto. Não é ganância, respondeu Sofia, a voz tremendo, mas firme. É meu por direito. Meus pais... Seus pais estão mortos, gritou Berenice, a voz ecoando na noite. Mortos e enterrados, e tudo que era deles é meu agora. Eu cuidei de você, eu te dei um teto, comida, e você me paga com roubo? Augusto deu um passo à frente, colocando-se entre Sofia e os capangas. Ele colocou a caixa no chão devagar e puxou o rifle, apontando direto para Berenice. Saiam da frente, disse ele, a voz baixa e perigosa. Essa herança pertence a Sofia. Está escrito nas escrituras que estão dentro dessa caixa, e todos aqui sabem disso, inclusive você, Berenice. Berenice gargalhou. Uma risada estridente, histérica, que fez os pelos da nuca de Sofia se arrepiarem. Escrituras? Papéis velhos? Quem vai acreditar na palavra de uma empregada contra a minha? Eu sou Dona Berenice de Almeida. Minha família tem nome nessa região há 3 gerações. E você... Ela cuspiu na direção de Sofia. Você não passa de uma bastarda ingrata. Sofia sentiu a raiva explodir dentro dela. 10 anos. 10 anos de humilhação, de fome, de dor calada. E agora aquela mulher tinha a audácia de chamá-la de ingrata. Basta! A voz de Sofia ecoou forte, firme, surpreendendo até ela mesma. Você me escravizou, me tratou pior que um animal, me roubou tudo que eu tinha, e agora tem coragem de falar de gratidão? Você é a ladra, você é a criminosa, e vai pagar por tudo que fez. Berenice avançou um passo, o rosto vermelho de raiva. Pagar? Eu? Ah, minha querida sobrinha. Ela cuspiu a palavra como veneno. Quem vai pagar aqui é você. Matem os dois, peguem a caixa e queimem os corpos. Os capangas avançaram. Augusto não hesitou. Ele levantou o rifle e disparou um tiro para o alto. Bang! O som explodiu na noite como um trovão. Os cavalos amarrados longe relincharam, assustados. Os capangas pararam, olhando uns para os outros com incerteza. O próximo tiro não vai ser para o alto, avisou Augusto, recarregando a arma com um movimento seco. Vai ser direto na testa de quem avançar. Um dos homens, um sujeito alto e magro, com cicatrizes no rosto, deu uma risada nervosa. Você tem, o quê, 12 balas aí? Somos 8. Você não mata todo mundo. Não preciso matar todo mundo, respondeu Augusto friamente. Só preciso matar o primeiro, e o segundo, e o terceiro. Aí vocês vão entender que não vale a pena morrer por uma mulher que não vai pagar nada se vocês estiverem mortos. Silêncio pesado. Os homens se entreolharam. Berenice percebeu que estava perdendo o controle. 1000 réis! Gritou ela desesperada. 1000 réis para cada um que matar esses dois, agora! Foi o suficiente. 3 homens avançaram ao mesmo tempo, gritando, armas erguidas. Augusto disparou. Bang! O primeiro homem caiu com um grito, segurando o ombro sangrando. Não estava morto, mas estava fora de combate. Bang! O segundo levou um tiro na perna e desabou no chão, berrando de dor. O terceiro homem, um sujeito gordo com a cara marcada de varíola, continuou avançando com uma faca enorme. Augusto largou o rifle, não tinha tempo de recarregar, e puxou o revólver do cinto. Bang! A bala acertou o peito do homem. Ele parou, olhos arregalados, cambaleou e caiu de cara no chão. Não se moveu mais. Os outros 5 capangas pararam. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos. Quem é o próximo? Perguntou Augusto, a voz gélida.
Ninguém se moveu. Berenice estava tremendo de raiva. Covardes! Todos vocês são covardes! Ela se abaixou e pegou a faca que tinha caído da mão do homem morto. Seus olhos estavam selvagens, descontrolados. Se vocês não vão fazer, eu faço! E ela avançou, não em direção a Augusto, mas em direção a Sofia. Sofia viu a lâmina brilhando à luz das lanternas, viu o ódio puro nos olhos de Berenice, e algo dentro dela se quebrou. Não era mais medo, era raiva. Quando Berenice estava a 3 metros de distância, Sofia pegou um pedaço de lenha grossa que estava no chão e girou o corpo com toda a força que tinha. Crac! A madeira acertou em cheio o braço de Berenice. O som do osso quebrando foi nítido. A faca voou longe, caindo na grama. Berenice gritou, segurando o braço quebrado, o rosto contorcido de dor. Não! Gritou Sofia, avançando. Todas as humilhações, todos os anos de dor, de fome, de lágrimas engolidas, de noites chorando no quartinho escuro, tudo explodiu naquele momento. Ela empurrou Berenice com as 2 mãos. A velha cambaleou, perdeu o equilíbrio e caiu de costas no chão empoeirado com um baque surdo. Sofia ficou de pé sobre ela, tremendo de raiva e adrenalina, os punhos cerrados. Você nunca mais vai mandar em mim, nunca mais. Eu não sou sua empregada, não sou sua escrava. Eu sou dona da minha vida. Berenice olhou para cima e pela primeira vez em 10 anos, Sofia viu medo real nos olhos daquela mulher. Augusto havia derrubado mais 2 capangas que tentaram fugir com a caixa. Agora restavam apenas 3, e eles estavam recuando, mãos erguidas, largando as armas. A gente não quer confusão, senhor, disse um deles tremendo. A velha nos prometeu dinheiro, só isso. A gente não sabia que era roubo. Então sumam daqui antes que eu mude de ideia, rosnou Augusto. Os 3 correram para a mata e desapareceram. Augusto correu até Sofia. Ela ainda estava parada, tremendo, olhando para Berenice caída no chão. Sofia, chamou ele gentilmente, tocando o braço dela. Está tudo bem. Acabou. Sofia se virou e se jogou nos braços dele, chorando. Não de tristeza, de alívio, de liberdade. Augusto a segurou com força, enterrando o rosto nos cabelos dela. Você foi incrível, sussurrou ele. Tão forte, tão corajosa. Berenice tentou se levantar, gemendo de dor. Augusto se afastou de Sofia. Pegou a corda que tinha trazido e amarrou as mãos de Berenice com força. O braço quebrado fez a velha gritar, mas ele não teve pena. Você vai responder por tudo, disse ele. Roubo, apropriação indébita, trabalho escravo, tentativa de homicídio. Eu vou pessoalmente te levar até o juiz Mendonça, na cidade vizinha. Aquele que não aceita subornos. Berenice cuspiu sangue. Tinha mordido a língua na queda. Vocês vão se arrepender. Eu tenho amigos, gente poderosa. Você tinha amigos, corrigiu Augusto friamente. Passado. Agora você só tem inimigos e uma cela esperando. Eles amarraram os capangas feridos. Nenhum tinha morrido, exceto o gordo, e os deixaram ali. Alguém viria buscá-los pela manhã. Augusto colocou a caixa pesada no cavalo mais forte. Amarrou Berenice com uma corda longa presa à sela do outro cavalo. Ela teria que andar atrás deles, como o animal que sempre foi. Sofia montou no cavalo de Augusto, sentando na frente dele, encostada no peito dele. Ela precisava sentir que ele estava ali, vivo, seguro. Vamos para casa, disse Augusto, passando os braços ao redor dela para segurar as rédeas. E eles partiram. A viagem de volta foi lenta. Berenice mancava atrás, gemendo, mas Augusto não parou. Não teve pena. Aquela mulher tinha torturado Sofia por uma década. Um pouco de dor física não era nada comparado ao que ela tinha feito. Quando finalmente chegaram na fazenda Vale do Sol, o sol estava nascendo no horizonte. O céu estava pintado de rosa e dourado, prometendo um dia novo. Joaquim correu da casa, os olhos arregalados ao ver Berenice amarrada. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Justiça, respondeu Augusto simplesmente.
Sofia desceu do cavalo, as pernas bambas de cansaço. Joaquim a amparou. Dona Sofia, a senhora está bem? Estou, respondeu ela, sorrindo através das lágrimas. Pela primeira vez em anos estou bem. Augusto trancou Berenice num quartinho de ferramentas vazio nos fundos da casa. Não era uma prisão, mas tinha uma porta com tranca e uma janela com grades. Deixou água e pão duro, nada mais. Vou levá-la para a cidade de manhã, disse ele para Sofia e Joaquim. Preciso de algumas horas de sono antes de fazer essa viagem. Mas antes de ir dormir, eles abriram a caixa. Ali, na mesa da cozinha, sob a luz suave do amanhecer, Sofia viu sua herança pela primeira vez com clareza. Moedas de ouro, centenas delas, barras de ouro, 4 pesadas, puras, joias, colares de pérolas, anéis de diamante, brincos de esmeralda, broches de safira. E as escrituras. Sofia pegou os documentos com mãos trêmulas. Leu de novo, devagar, cada palavra. Fazenda Santa Clara, 300 hectares, cafezal, gado, casa principal, celeiros. Propriedade de Fernando Augusto Costa e Helena Maria Costa. Em caso de falecimento, transferência total para a herdeira única, Sofia Helena Costa. Era real. Tudo era real. Quanto vale tudo isso? Perguntou Joaquim boquiaberto. Augusto fez cálculos mentais. O ouro sozinho, uns 8.000 réis. As joias, mais uns 3.000. A fazenda, se estiver em boas condições, 15, talvez 20.000 réis. Joaquim assobiou baixo. Dona Sofia, a senhora é rica. Sofia olhou para o ouro, para as joias, para as escrituras, e então olhou para Augusto. Sabe o que é engraçado, Joaquim? Disse ela, a voz suave. Durante 10 anos eu sonhei com liberdade, não com riqueza. Só queria poder respirar sem medo, comer sem implorar, dormir sem ouvir gritos. E agora eu tenho tudo isso. Mas a coisa mais valiosa que eu ganhei não está nessa caixa. Ela estendeu a mão para Augusto. Ele a pegou. Está aqui. Augusto a puxou para um abraço. E ficaram ali, no meio da cozinha, enquanto o sol nascia completamente e um novo dia começava. 3 dias depois, o tribunal da cidade vizinha estava lotado. Gente de pé nos cantos, encostada nas paredes, espiando pelas janelas. A notícia do julgamento de Berenice tinha se espalhado como fogo em pasto seco. Todo mundo queria ver. A mulher que escravizou a própria sobrinha, que roubou uma herança, que tentou cometer assassinato. O juiz Mendonça era um homem severo. Tinha 60 anos, barba branca aparada com rigor, olhos azuis penetrantes que pareciam ler almas. Sua reputação era lendária, incorruptível, implacável com injustiças, piedoso com os fracos. Diziam que ele tinha mandado prender um coronel rico por espancar um trabalhador. Diziam que ele tinha devolvido terras para uma viúva pobre que tinha sido enganada. Diziam que ele dormia com a Bíblia numa mão e o Código Civil na outra. Berenice estava sentada no banco dos réus, o braço quebrado numa tipóia improvisada, o rosto pálido, mas ainda cheio de arrogância. Ela tinha contratado um advogado, o Dr. Silveira, um homem baixo e gordo, conhecido por defender criminosos ricos com argumentos tortuosos. Sofia estava sentada ao lado de Augusto, na primeira fileira. Ela usava um vestido simples, mas limpo, azul claro, o cabelo preso num coque. Suas mãos tremiam. Augusto segurava uma delas, apertando de vez em quando para dar conforto. Vai ficar tudo bem, sussurrou ele. A verdade sempre vence. Sofia queria acreditar, mas uma parte dela ainda tinha medo. Medo de que Berenice, com dinheiro e influência, conseguisse escapar de novo. O juiz Mendonça bateu o martelo na mesa. Tá. O silêncio caiu sobre o tribunal como um manto pesado. Este tribunal está aberto, anunciou o juiz, a voz grave ecoando. Caso número 247. O povo contra Berenice Augusta de Almeida. Acusações, apropriação indébita de herança, trabalho análogo à escravidão e tentativa de homicídio. Como a ré se declara?
O doutor Silveira se levantou, limpando o suor da testa com um lenço amarelado. Inocente, Excelência. Minha cliente é uma senhora respeitável, viúva, que acolheu sua sobrinha por pura caridade cristã. Essas acusações são absurdas, baseadas em mentiras de uma moça ressentida e influenciável. Murmúrios explodiram no tribunal. O juiz bateu o martelo de novo. Silêncio. Dr. Silveira, a defesa terá sua vez. Agora chame a primeira testemunha da acusação. O promotor público, Dr. Álvaro Campos, um homem magro de óculos redondos, se levantou. Excelência, chamo ao banco das testemunhas Sofia Helena Costa. Sofia levantou-se, as pernas bambas. Augusto apertou sua mão uma última vez antes de soltá-la. Coragem, sussurrou ele. Sofia caminhou até o banco de madeira elevado. Colocou a mão direita sobre a Bíblia que o escrivão ofereceu. Jura dizer a verdade, somente a verdade, e nada além da verdade, sob pena de perjúrio? Juro, disse Sofia, a voz firme. O doutor Campos se aproximou, as mãos nas costas. Senhorita Sofia, a senhora pode nos contar com suas próprias palavras como foi sua vida na Casa da Ré? Sofia respirou fundo. E então começou. Ela contou tudo. A morte dos pais no acidente. Como Berenice a acolheu com falsas promessas. Como logo na primeira semana, as promessas viraram ordens. Como foi transformada em empregada sem salário. Como dormia num quartinho sem janela. Como trabalhava do amanhecer até a madrugada. Limpando, cozinhando, lavando, carregando lenha, cuidando do jardim. Como passava fome porque Berenice a proibia de comer na mesa, só podia comer restos frios na cozinha. Como apanhava quando quebrava alguma coisa ou quando Berenice estava de mau humor. Como era xingada todos os dias, vagabunda, inútil, bastarda. Como foi proibida de sair da casa, de fazer amizades, de viver. 10 anos de humilhação. Quando Sofia terminou, havia lágrimas escorrendo pelo rosto dela. E também pelos rostos de metade das pessoas no tribunal. O doutor Campos pegou um lenço do bolso e ofereceu. Sofia agradeceu e secou os olhos. E quando a senhora descobriu a herança? Sofia contou sobre o dia no porão, a caixa trancada, o ouro, as joias, as escrituras que provavam que a fazenda Santa Clara era dela, não de Berenice. E o que a Ré fez quando descobriu que a senhora tinha encontrado a caixa? Ela contratou homens para me matar, respondeu Sofia, a voz tremendo. Quando eu e o doutor Augusto fomos buscar a caixa, eles nos cercaram, 8 homens armados. Dona Berenice ordenou que eles nos matassem e queimassem nossos corpos. Murmúrios explodiram de novo. O juiz bateu o martelo. Ordem! Silêncio! O doutor Silveira se levantou indignado. Objeção, Excelência. Essa é uma acusação grave sem provas. Onde estão essas testemunhas? Onde estão esses homens? As testemunhas estão aqui, respondeu o Dr. Campos calmamente. Ele fez um gesto. 2 soldados trouxeram 3 homens algemados, os capangas que tinham sido capturados na noite do confronto. O juiz olhou para eles. Vocês confirmam o testemunho da senhorita Sofia? O mais velho dos 3, um homem de barba grisalha e olhos cansados, assentiu. Sim, senhor juiz. A velha nos pagou 50 réis cada para matar os 2. Disse que eles tinham roubado o ouro dela. Mas depois a gente descobriu que o ouro era da moça. A velha mentiu pra gente. O doutor Silveira ficou pálido. Berenice também. O juiz se virou para Berenice. A senhora tem algo a dizer? Berenice se levantou, trêmula de raiva. Isso é uma armação. Essa menina sempre foi uma mentirosa. Eu a criei, dei teto, comida, educação, e ela me paga roubando o que é meu. O ouro não era seu, cortou o doutor Campos friamente. Ele pegou os documentos que estavam sobre a mesa do juiz e mostrou para todos no tribunal. Aqui estão as escrituras da fazenda Santa Clara, registradas em cartório no ano de 1895. Proprietários: Fernando Augusto Costa e Helena Maria Costa. Herdeira: Sofia Helena Costa. Não há menção alguma ao nome Berenice de Almeida nesse documento. Como a senhora explica isso? Berenice abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água.
Meu irmão me devia dinheiro, muito dinheiro. Ele me pediu emprestado para comprar a fazenda. Então o ouro era meu pagamento. A senhora tem algum documento provando esse empréstimo? Perguntou o juiz. Silêncio. Um recibo? Uma carta? Qualquer coisa escrita? Berenice não respondeu. Não tem porque não existe, disse o doutor Campos. O senhor Fernando Costa nunca deveu 1 centavo para a ré, mas ela viu uma oportunidade quando ele e a esposa morreram. Uma menina de 18 anos, sozinha, vulnerável, fácil de explorar, fácil de roubar. O doutor Silveira tentou uma última cartada. Excelência, a ré é uma senhora idosa, viúva, de saúde frágil. Mesmo que tenha cometido erros, prisão seria uma sentença de morte para ela. Eu peço clemência. O juiz Mendonça olhou para Berenice. Depois, olhou para Sofia. E então sua expressão endureceu. Clemência? Onde estava a clemência dessa senhora quando escravizava uma menina de 18 anos? Quando a fazia dormir num quartinho sem janela? Quando a proibia de comer à mesa? Quando a espancava? Quando tentou matá-la? Ele bateu o martelo com força. Tá. Berenice Augusta de Almeida, esse tribunal a declara culpada de apropriação indébita de herança, trabalho análogo à escravidão e tentativa de homicídio. Sentenciou a senhora a 20 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de apelação. Além disso, determino a devolução imediata de todos os bens pertencentes à senhorita Sofia Helena Costa, incluindo a Fazenda Santa Clara, a caixa de ouro e joias, e qualquer outro bem que tenha sido apropriado indevidamente. O tribunal explodiu em aplausos. Berenice ficou branca. Suas pernas falharam. Ela caiu de joelhos no chão, o rosto contorcido de desespero. Não, isso é injustiça. Eu vou apelar, Os soldados a agarraram pelos braços e a arrastaram para fora, ainda gritando e esperneando. Sofia ficou parada, mal conseguindo acreditar. 20 anos. Berenice ia passar 20 anos na prisão. Justiça. Finalmente. Augusto se levantou e correu até ela, a puxando num abraço apertado. Sofia se agarrou nele e chorou. Lágrimas de alívio, de vitória, de liberdade. Acabou, sussurrou Augusto, beijando o topo da cabeça dela. Acabou de verdade. Uma semana depois, Sofia e Augusto visitaram a Fazenda Santa Clara pela primeira vez como proprietários legítimos. A propriedade estava em estado deplorável. A casa principal, uma construção antiga de 2 andares com varanda larga, tinha janelas quebradas, telhado com buracos, paredes descascadas. O cafezal estava invadido por mato. O curral estava vazio, as cercas caídas. Tudo abandonado, morto, como se a ganância de Berenice tivesse matado até a terra. Mas Sofia não viu decadência. Ela viu potencial. Podemos reconstruir, disse ela, olhando ao redor com os olhos brilhando. Podemos trazer vida de volta para esse lugar. Augusto sorriu. Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Você poderia vender, usar o dinheiro para viajar, conhecer o mundo, fazer o que quiser. Você é livre agora, Sofia. Livre para escolher. Sofia olhou para ele. E se eu escolher ficar? Então eu fico com você, respondeu Augusto sem hesitar. Sofia sorriu. E então pegou a mão dele. Eu não quero vender. Mas também não quero morar aqui. Esse lugar tem memórias ruins demais, memórias de Berenice. Então, o que você quer fazer? Sofia olhou de novo para a casa grande, e uma ideia começou a se formar na mente dela. Quero transformar isso num lugar de esperança. Um lugar para crianças que perderam tudo, como eu perdi. Um orfanato, com professores, livros, comida de verdade, onde elas possam crescer sabendo que são amadas, não exploradas. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Depois sorriu, um sorriso enorme, orgulhoso. Você é incrível, sabia disso? Sofia riu. Aprendi com você. 2 meses depois, a reforma da Fazenda Santa Clara começou. Sofia contratou pedreiros, carpinteiros, pintores. Augusto supervisionou pessoalmente o trabalho.
Joaquim ajudou a replanejar o pomar e o jardim. A casa foi transformada, paredes pintadas de amarelo sol, janelas novas, grandes, que deixavam a luz entrar em torrentes. Quartos espaçosos com camas limpas, uma sala de aula com lousa e livros, uma cozinha enorme onde crianças aprenderiam a cozinhar, uma varanda ampla com cadeiras de balanço onde poderiam sentar e ler, e uma placa na entrada: Orfanato Santa Helena, em memória de Helena Maria Costa. Aqui toda criança é amada. 4 meses depois, a primeira turma de crianças chegou. 20 crianças órfãs, entre 5 e 15 anos. Meninos e meninas que tinham perdido pais em acidentes, doenças, violência. Crianças que dormiam nas ruas, que passavam fome, que não tinham ninguém. Agora tinham Sofia. Ela os recebeu na varanda, um por um, com abraços e sorrisos. Mostrou os quartos, a sala de aula, a cozinha. Disse que ali eles eram livres. Livres para brincar, estudar, sonhar. E pela primeira vez em muito tempo, aquelas crianças sorriram. 6 meses depois, numa tarde de domingo, enquanto as crianças brincavam no jardim, sob a supervisão das professoras, Sofia estava sentada na varanda de madeira recém-pintada. Ela lia uma carta que tinha acabado de chegar. Uma carta do advogado informando que a venda parcial do ouro tinha gerado fundos suficientes para manter o orfanato funcionando pelos próximos 5 anos. Augusto apareceu na varanda. Ele vinha da cidade, coberto de poeira da estrada. Tinha ido buscar mais suprimentos. Chegaram os livros que você pediu, disse ele sorrindo. 50 exemplares de matemática, gramática e história. Perfeito! Respondeu Sofia, levantando-se. As crianças vão adorar. Augusto se aproximou. Pegou as mãos dela. Sofia, eu preciso te fazer uma pergunta. O coração dela disparou. O quê? Augusto ajoelhou-se. Ali mesmo na varanda, sob o sol da tarde, com as crianças rindo no jardim. Ele tirou do bolso uma caixinha de veludo vermelho. Abriu. Dentro, um anel de ouro com um pequeno diamante. Simples, delicado, perfeito. Sofia Helena Costa, nesses últimos meses você virou meu mundo de cabeça para baixo. Você me ensinou a viver de novo, a amar de novo, a acreditar que dias melhores sempre chegam. Você é a mulher mais corajosa, mais generosa, mais incrível que eu já conheci. E eu não quero passar um dia sequer sem você ao meu lado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. Casa comigo? Pediu Augusto, a voz tremendo de emoção. Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de você, porque eu te amo, com tudo que eu sou. Sofia não conseguiu responder com palavras. Ela se ajoelhou na frente dele e o beijou. Um beijo longo, profundo, molhado de lágrimas felizes. Quando se separaram, ela sussurrou. Sim, 1000 vezes sim. Augusto deslizou o anel no dedo dela. Servia perfeitamente. As crianças no jardim tinham parado de brincar e estavam observando boquiabertas. E então uma delas gritou, Tia Sofia vai casar. E todas explodiram em comemoração, pulando, rindo, correndo para abraçar Sofia e Augusto. 8 meses depois, o casamento foi na capela da cidade. Padre Anselmo, um velho amigo de Augusto, oficiou a cerimônia. A capela estava lotada. Joaquim estava lá, usando seu melhor terno. As 20 crianças do orfanato, sentadinhas nas primeiras fileiras, comportadas, mas com os olhos brilhando de emoção. Fazendeiros vizinhos, amigos, gente que tinha acompanhado a história de Sofia e torcia por ela. Sofia entrou na capela usando um vestido branco simples, mas lindo. Rendas delicadas, manga longa, saia fluida que tocava o chão. Ela mesma tinha costurado com a ajuda das meninas mais velhas do orfanato. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas nos ombros com uma coroa de flores silvestres. Augusto estava esperando no altar, terno escuro, gravata azul, cabelo penteado para trás. Mas o que Sofia viu foram os olhos dele, cheios de amor, de orgulho, de promessas. Ela caminhou até ele, o coração tão cheio que doía. O padre sorriu. Queridos irmãos,
Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de duas almas que Deus, em sua infinita sabedoria, juntou nos caminhos mais improváveis. Sofia mal ouvia as palavras. Só conseguia olhar para Augusto, para o homem que tinha entrado na vida dela como um estranho e se tornado sua razão de viver. Augusto, você aceita Sofia como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, disse Augusto, a voz firme. Sofia, você aceita Augusto como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, respondeu Sofia, sorrindo através das lágrimas. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Augusto puxou Sofia para perto e a beijou. A capela explodiu em aplausos, gritos de alegria, risadas. Quando se separaram, Sofia sussurrou: eu te amo mais, respondeu Augusto sorrindo. Depois da cerimônia, houve uma festa na fazenda Vale do Sol. Mesas cheias de comida, leitão assado, arroz, feijão, saladas, bolos, doces, violões tocando, gente dançando, crianças correndo pelo jardim. Sofia e Augusto dançaram no meio da varanda, sob as luzes de lampiões pendurados nas árvores. A noite estava estrelada, o ar perfumado de jasmim. Feliz? Perguntou Augusto, girando-a devagar. Mais do que feliz, respondeu Sofia. Completa. 2 anos depois, o orfanato Santa Helena estava prosperando. Agora tinha 40 crianças, 3 professoras, uma cozinheira, um caseiro. A fazenda produzia café suficiente para sustentar parte dos custos. E Sofia tinha usado o ouro restante para criar um fundo de educação. Toda criança que saísse do orfanato aos 18 anos ganharia uma bolsa para estudar em escolas técnicas ou universidades. Sofia visitava o orfanato 3 vezes por semana. Levava livros novos, roupas, brinquedos. Conversava com as crianças, ouvia suas histórias, secava suas lágrimas, comemorava suas vitórias. E todo domingo, ela e Augusto jantavam lá, com todas as crianças. Uma mesa enorme na varanda. Risos, histórias, amor. 5 anos depois, Berenice morreu na prisão, sozinha. Doente de tuberculose, amarga até o último suspiro. Ninguém foi ao enterro, nem Sofia. Quando Augusto perguntou se ela queria ir, Sofia respondeu: não, aquela mulher já ocupou 10 anos da minha vida. Não vou dar a ela nem mais 1 minuto. E foi assim. Berenice foi enterrada numa cova rasa, sem flores, sem choro. Apenas terra cobrindo terra. 10 anos depois. Numa tarde quente de janeiro, Sofia estava sentada na varanda da fazenda Vale do Sol, balançando-se devagar numa cadeira de balanço que Augusto tinha feito para ela. Ela tinha 38 anos agora, cabelos castanhos com fios prateados brilhando ao sol, rosto maduro, marcado pelo tempo e pelo sorriso constante, mãos calejadas, não de escravidão, mas de trabalho honesto, de plantar flores, de abraçar crianças. Augusto estava ao lado dela, lendo o jornal e tomando café. Ele tinha 52 anos, cabelos quase todos grisalhos, rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Os preços do café subiram de novo, comentou ele, dobrando o jornal. Ótimo, respondeu Sofia, sem tirar os olhos do jardim. Vamos doar mais para o orfanato esse mês. As meninas precisam de material de costura novo. Augusto sorriu e pegou a mão dela. Entrelaçou os dedos. Ficaram ali, em silêncio confortável, apenas ouvindo os pássaros cantando e o vento nas árvores. Do portão da fazenda ouviram vozes. Eram as crianças do orfanato chegando para o jantar de domingo. Tia Sofia, tio Augusto, gritou Maria Júlia, uma menina de 12 anos que tinha chegado ao orfanato 3 anos atrás, magra e assustada. Agora estava rechonchuda, sorridente, cheia de vida. Trouxemos flores do jardim. Sofia se levantou e desceu da varanda para recebê-las. 40 crianças correndo, rindo, abraçando.
Ela conhecia cada nome, cada história, cada sonho. Augusto observou de longe. Aquela mulher que ele tinha salvado 10 anos atrás, na verdade, tinha sido ela quem o salvou. Ela o ensinou a viver de novo, a amar de novo, a acreditar que dias melhores sempre chegam, mesmo depois da tempestade mais escura. Naquela noite, depois do jantar, depois que as crianças voltaram para o orfanato, Sofia e Augusto caminharam de mãos dadas pelo cafezal iluminado pela lua cheia. "Sabe o que eu penso às vezes?" disse Sofia, parando no meio do cafezal e olhando para o céu estrelado. "O quê?" "Que talvez Berenice tenha feito tudo aquilo para que eu chegasse até você, para que eu entendesse o valor da liberdade, da dignidade, do amor verdadeiro, para que eu soubesse que o sofrimento, por pior que seja, não dura para sempre." Augusto se virou para ela, segurando o rosto dela com as duas mãos. "Você acha que foi o destino?" "Acho que foi Deus", respondeu Sofia, os olhos brilhando à luz da lua. "Ele usa caminhos tortos para nos levar aos lugares certos. Usa a dor para nos ensinar compaixão. Usa a perda para nos ensinar gratidão. E às vezes usa a crueldade de uma pessoa para nos mostrar a bondade de outra." Augusto a beijou ali, sob o céu pintado de estrelas. Um beijo longo, profundo, cheio de tudo que não precisava ser dito. Quando se separaram, Sofia encostou a testa na dele. "Obrigada", sussurrou ela. "Por quê? Por ter visto em mim o que eu não conseguia ver. Por ter me dado meu nome de volta. Por ter me ensinado que eu sempre fui livre, só precisava acreditar." Augusto sorriu. "Eu não te libertei, Sofia. Você se libertou. Eu só te dei a mão no caminho." E eles ficaram ali, dois corações que tinham sido quebrados e depois remendados, mais fortes, mais bonitos do que antes. 20 anos depois, Sofia tinha 48 anos. Augusto, 62. O orfanato Santa Helena tinha se expandido. Agora acolhia 100 crianças. Ex-alunos voltavam para visitar, trazendo diplomas, histórias de sucesso, famílias próprias. Numa tarde, uma jovem mulher de 25 anos chegou na fazenda Vale do Sol. Ela tinha cabelos pretos, olhos castanhos, um bebê no colo. "Tia Sofia?" chamou ela timidamente. Sofia estava no jardim regando as rosas. Levantou os olhos e arregalou. "Isadora!" A moça sorriu, lágrimas escorrendo. "Sim, sou eu." Sofia largou o regador e correu para abraçá-la. Isadora tinha sido uma das primeiras crianças do orfanato. Uma menina de 8 anos, magra, que não falava. Levou 2 anos para se abrir. E agora estava ali, formada em enfermagem, casada, com um filho. "Vim te agradecer", disse Isadora chorando. "Se não fosse por você, eu teria morrido nas ruas. Você me salvou. Me deu uma vida, e agora eu quero que meu filho conheça a mulher que é responsável por ele existir." Sofia segurou o bebê nos braços, um menino rechonchudo, de olhos grandes e curiosos. "Como ele se chama?" "Augusto", respondeu Isadora, sorrindo, "em homenagem ao tio Augusto. E o nome do meio é Fernando, em homenagem ao seu pai." Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. 30 anos depois, Sofia tinha 58 anos. Augusto, 72. Ele estava mais devagar agora, usava bengala para caminhar, mas ainda sorria todos os dias. O orfanato Santa Helena era reconhecido em toda a região. Políticos visitavam, jornais escreviam artigos, e Sofia continuava indo lá, toda semana, levando amor. Numa noite, enquanto estavam sentados na varanda, Augusto disse: "Sofia, se eu morrer amanhã, quero que você saiba que esses últimos 30 anos foram os melhores da minha vida. Você me deu propósito, me deu alegria, me deu amor." Sofia apertou a mão dele. "Não fale assim, você vai viver até os 100. "Talvez", disse ele rindo. "Mas se não viver, promete que vai continuar? Continuar o orfanato, continuar ajudando, continuar espalhando amor." "Prometo", sussurrou Sofia. 40 anos depois, Augusto morreu aos 82 anos, no sono, pacífico, com Sofia ao lado, segurando sua mão.
O funeral foi enorme, centenas de pessoas, ex-alunos do orfanato, agora adultos com famílias próprias, fazendeiros, amigos, todos choraram. Sofia ficou de pé na frente do caixão, seca nos olhos, forte. Augusto me ensinou que o amor não termina com a morte, disse ela. Ele continua, nas vidas que tocamos, nas crianças que salvamos, nos corações que curamos. Augusto está vivo em cada sorriso de cada criança que saiu do orfanato Santa Helena. E enquanto eu respirar, ele viverá em mim. 50 anos depois do resgate. Sofia tinha 78 anos, cabelos brancos, costas encurvadas, mas olhos ainda brilhantes. O orfanato Santa Helena era agora uma instituição. Tinha ajudado mais de 1000 crianças ao longo de 5 décadas. Numa tarde, Sofia estava sentada na varanda da fazenda Vale do Sol, sozinha agora, mas não solitária. Crianças e netos de ex-alunos visitavam sempre. Ela segurava uma foto antiga, dela e Augusto no dia do casamento. Jovens, sorridentes, cheios de vida. Ainda te amo, sussurrou ela para a foto. E então fechou os olhos e dormiu. Pacífica, feliz, completa. E dizem por aí, meus amigos, que até hoje, quando você passa perto da fazenda Vale do Sol em noites de lua cheia, dá para ouvir risadas felizes, o som de violão tocando e 2 vozes sussurrando promessas de amor eterno. A história de Sofia e Augusto virou lenda no Vale do Paraíba. A menina que foi escrava e virou rainha. O homem que estava morto e voltou a viver. E os 1000 corações que eles tocaram ao longo de uma vida inteira dedicada ao amor. E a vilã? A vilã morreu como viveu, sozinha, amarga, esquecida, enquanto Sofia é lembrada até hoje como a mãe do vale, a mulher que transformou dor em esperança, porque no final, meus amigos, a justiça tarda, mas não falha, e o amor verdadeiro sempre vence, sempre. Se essa história tocou seu coração, se você torceu pela Sofia, se você acredita que dias melhores sempre chegam, deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe com quem precisa de esperança e se inscreva no canal História dos Contos, porque aqui a emoção é real. As histórias são para ficar para sempre no coração e a gente acredita que o bem sempre triunfa sobre o mal. Um beijo enorme de quem acredita em finais felizes, em justiça divina e no poder transformador do amor. Fiquem com Deus e até a próxima história que vai fazer seu coração bater mais forte.